Olha, vamos mudar de assunto, porque o mercado de seguros, de seguro-garantia, perdão, retomou força em 2025. Foram 245 bilhões de reais em valor segurado, impulsionado pela retomada de obras e contratos públicos e privados. Mesmo assim, o setor ainda é marcado por insegurança jurídica e disputas sobre a aplicação da lei vigente. Para a gente entender esse contexto e esse imbróglio, eu converso agora com Marcelo Mansur, sócio de seguros, resseguros e previdência privada do escritório Matos Filho. Marcelo, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Bem-vindo, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com você, Victor, e falar com os telespectadores. Marcelo, eu queria começar entendendo exatamente esse aspecto de insegurança jurídica. A gente tem uma previsão, pelo menos, né, ou a apreciação agora há pouco tempo, da instituição do aprovado Marco Legal do Mercado de Seguros. Eu queria entender exatamente o que deve mudar nesse ambiente, trazendo mais segurança jurídica, evidentemente, para as seguradoras e também para os consumidores. Perfeito, Vitor. A gente tem várias mudanças estão acontecendo no mercado de seguro, né? Eu vou falar as que são menos relevantes para esse assunto. A gente tem uma reforma fiscal que vai vir e que vai mexer com a economia como um todo e, obviamente, o setor de seguro vai ser um dos afetados. A gente tem a Lei 15.040, que é essa que eu mencionou, que é o Marco Legal do Seguro, aliás, na minha visão, traz um aspecto positivo, né? Porque é uma lei mais protetiva do segurado, né? Então, ele reforça em termos de transparência e de imposição de obrigações aos seguradores, coisas que já existiam de uma certa maneira, mas não no campo legal, muitas vezes no campo infralegal. Mas a insegurança que vem sendo debatida já há algum tempo, vem da própria disposição do que a gente chama da nova lei de licitações, que é a lei 14.133, que revogou a 8666. E ela traz um dispositivo que chama a cláusula de retomada. E a cláusula de retomada não é a única, mas é um dos impulsionadores do crescimento do seguro-garantia. Quando você olha o seguro-garantia, ele é dividido em seguro setor privado e setor público. Dentro do setor privado, que infelizmente é o que menos cresce, ele tem as obras privadas, e dentro do setor público você tem as obras públicas, que a gente vai falar aqui principalmente hoje, né? E você tem o seguro-garantia judicial, que é o gigante, né? Na verdade, é o grande fatia do mercado, é o seguro-garantia judicial, que é aquele seguro que você apresenta para o juiz ou para o tribunal quando você está discutindo, por exemplo, um imposto, o pagamento ou não de imposto. E a insegurança jurídica está em alguns dispositivos desta lei de licitações, que não, para deixar claro, isso não é um impeditivo para que haja, porque a gente já tem o mercado, como você já falou, havia uma expectativa talvez até de um mercado um pouco maior do que esse, mas chegamos a 2,5 bilhões de reais de cobertura em seguro, não de prêmio, né, de cobertura em seguro, de obra protegida, que já é um crescimento extraordinário quando você vai de 0 a 2,5 bilhões de reais em basicamente um ano, né? Marcelo, eu queria entender exatamente essa previsão, você citou esses contratos públicos, desse instrumento, né, do seguro-garantia como um instrumento que protege o erário. Eu queria entender exatamente os outros mecanismos que a gente tem exatamente para que esse credor, a gente tenha uma segurança maior de que esse credor vai cumprir, por exemplo, com algum tipo de compromisso, mas eu queria entender exatamente essa correlação, principalmente pensando no seguro-garantia. Excelente pergunta. Basicamente, né, o contribuinte paga imposto para que veja algumas coisas acontecerem. E uma dessas coisas é que as obras sejam licitadas e concluídas, né? Um levantamento de 2024 do TCU chegou a aproximadamente, identificou 12 mil obras inacabadas. A gente conhece um monte de história, isso aqui era para a Copa de 2014, nunca aconteceu. Acho que se todo mundo aqui olhar em torno vai saber ou vai identificar uma obra que foi iniciada e nunca foi terminada, uma escola, um posto de saúde e assim por diante. A ideia do seguro, que não é uma ideia nova, mas hoje agora está estruturada na lei de licitações, é permitir que o licitante, quando fizer a modelagem da licitação, exija que a seguradora apresente, ou que o licitante apresente um seguro que
contemple a obrigação da seguradora terminar a obra caso o licitante não termine, caso o contratado não termine. E para isso existem alguns requisitos, e um dos requisitos, que é um dos grandes debates, é que o valor da apólice seja de até 30% do valor da obra. A gente não conseguia fazer isso antes, porque o valor desse seguro, antigamente, era de até 5%. Com 5%, as seguradoras já disseram que você não consegue terminar a obra. Inclusive, a palavra até é uma das inseguranças jurídicas, né? Na visão do mercado segurador, se você não pedir 30%, é quase impossível você terminar uma obra. O pedido original era que fosse 100%, mas 100% talvez fosse até inviabilizar do lado das construtoras o custo da obra, porque ia tornar certamente, não substancialmente, mas mais caro. Então chegou-se a esse consenso do até, que o mercado não gosta muito, o mercado de seguros não gosta da palavra até, gostaria que fosse 30%, mas acho que o poder público já entendeu que tem que pedir 30%. Então, aqui existe uma comunhão de fatores positivos, que é fazer com que o poder público conheça que existe essa ferramenta, nas obras que sejam, que a gente chama de obras de grande vulto, que pela lei são obras de mais de 200 milhões de valor. Hoje, atualizado, esse montante está em 260 milhões de reais, então obras acima de 260 milhões de reais, o licitante pode pedir que haja o seguro com uma cláusula de retomada. Só um ponto importante: ainda que não esteja previsto na lei, vários estados e municípios abaixaram esse valor por conta própria, né? E o estado do Mato Grosso foi o primeiro a fazer isso e abaixou para 50 milhões de reais. Por quê? Uma obra federal de 250 milhões de reais, 260 milhões de reais, proporcionalmente considerada, refletiria na visão deles uma obra de 50 milhões do estado do Mato Grosso. E os primeiros projetos foram iniciados pelo estado do Mato Grosso e já estão licitados, a obra já está em andamento e existe uma seguradora acompanhando a obra. E existe também um outro ganho, é que o poder concedente ganha um parceiro. A seguradora passa a ter interesse no acompanhamento da obra. Então, ele vai estar lá junto, acompanhando qualquer atraso, entender por que o atraso está acontecendo, apoiar se houver um atraso, por que isso está acontecendo, o que pode ser feito para melhorar. Então, tem um escrutínio, inclusive, na hora da concessão da garantia, de quem a seguradora acha que tem capacidade para terminar a obra. Então, é uma solução de ganha-ganha, tanto para o poder público, e quando eu falo do poder público para o contribuinte, como para o poder concedente ou para quem está contratando a obra. Marcelo, queria entender se em caso de sinistros, as seguradoras elas estão, neste momento, capitalizadas exatamente para a composição do cumprimento desses pagamentos. Sim, essa é uma outra boa pergunta, porque, assim, ao contrário do mercado financeiro, quando a gente fala de banco, quando o banco tem que pagar alguma coisa, é o dinheiro do banco, né? No mercado de seguro, a gente tem, e isso justamente é o que torna, comparativamente falando, o seguro garantia mais barato do que a fiança bancária, é que a seguradora não conta só com a capacidade própria e com recursos próprios. A gente usa a palavra capacidade, né? Ele usa a capacidade dos resseguradores. E no mercado de seguro-garantia, ele é muito dependente do mercado ressegurador. O mercado ressegurador está no Brasil, como está no exterior. Aliás, até majoritariamente está no exterior do que no Brasil. Então, além das seguradoras serem obrigadas a fazer reserva técnica, então elas recolhem os recursos, elas fazem um fundo, com esses fundos eles fazem uma reserva técnica, que é uma prova de solvência controlada pelo regulador, que é a SUSEP. Além disso, os resseguradores também fazem suas reservas técnicas, resseguradores no Brasil e resseguradores lá fora. E avisado um sinistro, ela tem que fazer uma outra reserva, que são as reservas de sinistro. Então, assim, ela tem capacidade, tem recurso para fazer isso. E lembrando que o seguro, embora o seguro garantia tenha uma mecânica um pouquinho diferente, a base do seguro é o mutualismo, né? É o prêmio de muitos
paga o seguro de poucos. Então é assim que funciona no mercado de seguro. Então é um acúmulo de prêmios que você vai juntando para pagar, obviamente, na confiança de que nem todos os sinistros vão acontecer ao mesmo tempo numa situação catastrófica. Mesmo quando isso acontece, o mercado segurador vai lá e paga, como aconteceu, por exemplo, no caso das enchentes do Rio Grande do Sul. Embora tenha uma parcela pequena fosse segurada, né, porque a penetração do seguro no Brasil ainda é pequena, o mercado segurador arcou com a fatia que lhe cabia. Então, elas estão preparadas, tem um órgão fiscalizador, os recursos não estão somente no Brasil, como estão no exterior, porque é um produto que depende muito de resseguro. Conversei com Marcelo Mansur, sócio de seguros, resseguros e previdência privada do escritório Matos Filho. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Vitor, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Até mais, abração.